Como obter uma renda de R$ 500 mensais com MXRF11 e VGHF11? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Então, para a gente começar a falar desses dois fundos de investimentos imobiliários, eu gostaria de dar uma perspectiva macro que o MXRF11 é o atual fundo com o maior número de cotistas do Brasil. Praticamente 1 milhão de pessoas possuem esse fundo de papel, enquanto o VGHF ele está no 4º lugar do ranking. Aqui a gente está filtrando pelo número de cotistas, no ranking do Funds Explorer, e como a gente pode ver, o VGHF possui 328 mil cotistas no momento em que eu gravo esse vídeo. Outra métrica interessante da gente analisar é a liquidez diária. O MXRF11 é o terceiro fundo de investimento imobiliário mais líquido que nós temos, então uma liquidez diária em torno de 12 milhões, enquanto o VGHF possui uma liquidez diária de 3.766.000. Para a gente analisar esses fundos de investimentos imobiliários no detalhe, eu vou começar pelo MXRF11. O MXRF11 ele é chamado de Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Ele tem um público geral e ele é um segmento híbrido. Porém, o foco dele é sim títulos e valores imobiliários. Ele possui uma taxa de administração de 90% ao ano, com um mínimo de R$60 mil mensais para incidir essa taxa, e atualmente, conforme a gente viu, tem quase 1 milhão de cotistas. O valor patrimonial por cota atualmente desse fundo é 9,86 e o último rendimento que esse fundo pagou foi de 11 centavos. Atualmente, esse fundo tem 259.278.996 cotas emitidas no mercado, com um valor patrimonial de 2,56 bilhões. Então, no momento, a cotação do MXRF11 é de 10,63, com um dividend yield médio dos últimos 12 meses de praticamente 13%, um preço sobre o valor patrimonial de 1,08, o que não é tão atrativo, para ser sincero, porém é importante citar que o MXRF11 quase nunca a gente consegue ter um preço sobre o valor patrimonial de 1. Para quem não sabe, o preço sobre o valor patrimonial, ele indica basicamente o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio da empresa. Então, a gente busca 1 como o ponto ótimo, o que representaria que cada cota de MXRF11 a gente está pagando o valor patrimonial que está precificado à empresa naquele momento, e acima de 1, a gente considera que os investidores estão pagando acima do valor patrimonial que a empresa vale naquele período. Porém, alguns fundos de investimentos imobiliários, para quem não está tão habituado com esse mercado, é comum pagar acima de 1 justamente pela qualidade que o fundo entrega, seja na sua gestão, seja nos resultados consistentes de lucro, de distribuição de proventos, principalmente. Eu tenho um critério que até 1,05 a gente tá bem para pagar em fundos de investimentos imobiliários que têm um histórico positivo. Acima de 1,05, no meu critério, eu já não acho tão atrativo. Porém, eu sei que isso é muito relativo de investidor para investidor e tem pessoas que costumam considerar até 1,10 como um valor patrimonial aceitável para pagar. Como a gente pode ver, o MXRF11 ele tem oscilado em alguns momentos. Aqui a gente está num período de alta na sua cotação, porém, em alguns momentos esse fundo costuma entrar em promoção e, consequentemente, o preço sobre o valor patrimonial por ação vai baixar. A liquidez, nós vimos, é acima de 10 milhões e uma variação nos últimos 12 meses deu 19,71%. Agora, indo para o VGHF11. O nome dele, na verdade, chama-se Valora Hedge Fund, Fundo de Investimento Imobiliário. Ele é um fundo do tipo de papel, porém o segmento dele é títulos e valores imobiliários exclusivamente, enquanto o MXRF11 ele é híbrido. Ele também possui uma taxa de administração de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido, porém o mínimo é de R$10 mil mensais, enquanto o MXRF11 é 60 mil. O número de cotistas a gente já viu, ele gira em torno de 300 mil, valor patrimonial por cota de 9,25, e o último rendimento que esse fundo pagou foi de 10 centavos. Ele é um fundo que possui 94 milhões de cotas emitidas e o seu valor patrimonial nesse momento é 871 milhões. Atualmente, esse fundo está cotado em 9,49, com um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,70%, um preço sobre o valor patrimonial de 1,03, o que, em comparação com o MXRF11,
nesse momento está mais atrativo. Porém, é claro, a gente deve entender que o VGHF, por mais que ele seja um ótimo fundo de investimento imobiliário, ele não tem tanto histórico quanto o MXRF11. O MXRF11 existe mais de 10 anos. O VGHF11 ele foi lançado em fevereiro de 2021. Então, se a gente puxar aqui o histórico da cotação, a gente tem desde março somente na plataforma do Investidor 10. Então é importante a gente entender que o MXRF11 existe há 12 anos, enquanto o VGHF existe há praticamente há quase 3 anos. Então são essas as divergências. É por isso que geralmente o mercado costuma pagar mais por um fundo que tem um histórico mais consistente de resultados. Porém, ambos esses fundos são muito bem geridos atualmente. A liquidez diária, como nós vimos, 3 milhões, e a variação nos últimos 12 meses foi praticamente 19%, o que é bem próxima à do MXRF11. Voltando para o MXRF11, nós temos aqui as médias do tipo e do segmento. Então a gente pode ver que o preço sobre valor patrimonial está um pouco acima versus os seus fundos concorrentes. Ele tem um valor patrimonial muito mais acima do que os concorrentes também. O dividend yield pagou acima, o que é bem relevante. E o valor patrimonial por cota é algo que a gente não deve comparar, porque tanto o MXRF11 quanto o VGHF11 são fundos de base 10. Então a sua cotação ela gira em torno de R$10 e a gente pode ignorar essa comparação aqui. Falando de rentabilidade, do MXRF11, em 10 anos rendeu 200%. Sendo uma rentabilidade real de 70%. Essa rentabilidade real, no caso, é descontando a inflação. O VGHF, então, comparando o tipo e o seu segmento, ele também está com preço sobre o valor patrimonial acima da média. O valor patrimonial do fundo é muito maior também na sua comparação. O dividend yield foi maior também. E aqui a gente pode ignorar. Aqui, se a gente for comparar a rentabilidade do fundo, nós não podemos olhar os últimos 10 anos, porque ele só existe há quase 3 anos. Então, se a gente olhar nos últimos 2 anos aqui, foi 24% de rentabilidade, sendo uma rentabilidade real de 13%, o que é bem interessante. Falando agora do dividend yield, o VGHF11, conforme a gente viu, está com dividend yield de 13,7% e a média desse fundo nos últimos 5 anos, lembrando que ele só existe há praticamente 3 anos, então de todo esse tempo que ele teve, essa média girou em torno de 16,45%, sendo que no último mês pagou 1,05%, em novembro 1,18%, em outubro 1,06% e em setembro 1,03%. Sempre nessa média acima de 1% ao mês. Em termos dos dividendos, a gente pode esperar uma média de 10, 11, 12, dependendo do mês. Porém, gira em torno, se a gente for fazer uma média aqui, gira em torno de 0,11 centavos de dividendo por mês. Já o MXRF11, aí sim nós podemos ver uma média de 5 anos de 12,42%, porque de fato ele já existe há mais tempo. Os últimos dividendos dele girou em torno de 1,04%, 1,03%, 1,02%, 0,99% e assim por diante, com o dividend yield dos últimos 12 meses de praticamente 13%. Em termos de dividendo pago, esse fundo geralmente costuma pagar 11 centavos de dividendo. Do mês de julho até o mês de março, a gente pode ver que ele pagou 0,12, porém, nos últimos meses, se a gente for considerar, sempre ficou em torno de 11 centavos. E agora é o momento que vocês vão entender por que o mercado paga um preço sobre o valor patrimonial acima do MXRF11. Porque se a gente for comparar nos últimos 2 anos, ele rendeu 37% em comparação com o CDI, com o IFIX, que seria o índice de fundos imobiliários. Nos 5 anos, 63% versus 44% do CDI e 39% do IFIX. E nos últimos 10 anos, 192% versus 141% do CDI e 146% do IFIX. Então, assim, é um fundo que traz um resultado muito significativo se a gente reinvestir os dividendos todos os meses e fazer a bola de neve crescer. Já o VGHF, nos últimos 2 anos, ele está abaixo do CDI. Porém, como a gente sabe, ele só existe há praticamente 3 anos. Se a gente considerar nos últimos 5 anos, que ele vai pegar desde o período que o fundo foi criado, ele está praticamente a mesma coisa que o CDI e acima do IFIX, que é muito interessante.
Então, é um fundo que, por mais que ele seja recente, ele tem um potencial muito grande de valorização também. Apenas como uma curiosidade, aqui no Investidor 10, como eu tenho a assinatura Pro, ele traz o Magic Number do VGHF11. Então, para gerar o efeito bola de neve, a gente precisaria de 94 cotas, ou aproximadamente R$ 892 investidos nesse fundo. Então a gente teria um rendimento médio mensal de 9,49, o valor atual da cota. E com isso poderia comprar novas cotas a partir só dos nossos rendimentos, sem a gente precisar aportar todos os meses. Tenham esse número em mente, 94 cotas para conseguir comprar uma cota a mais todos os meses só com os rendimentos. Em comparação, o MXRF11 a gente precisaria de 96 cotas, aproximadamente R$ 1.020 investidos no ativo, o que daria um rendimento mensal de R$ 10,63, que seria o valor atual da cota. Então, finalmente, vamos para a nossa simulação entre MXRF11 e VGHF11, considerando que a gente quer R$ 500 por mês de proventos. Eu fiz aqui uma planilha onde eu basicamente puxei a cotação atual desses fundos, considerei o último provento que cada um deles pagou e aqui eu vou colocar o valor desejado. Lembrando que para essa simulação eu vou fazer em primeiro momento R$ 250 para o MXRF11, que a gente quer receber de proventos, e 250 do VGHF11. Então, colocando os dados, nós precisaríamos de um capital de R$ 47.884 aplicados nesses fundos de investimentos imobiliários para ter uma renda média de R$ 500 mensais. Então, aqui eu basicamente fiz uma divisão entre o valor desejado dividido pelo último provento que o fundo pagou, e aqui o investimento seria então a quantidade de cotas necessárias que ele me informou, vezes a cotação do fundo. Então, somando esses dois investimentos que a gente faria, daria esse valor total. Aqui, fazendo uma outra simulação, considerando R$ 500 vindo só do MXRF11, a gente precisaria de R$ 48.318. E se a gente fizesse a mesma simulação, porém R$ 500 de rendimentos vindo do VGHF11, a gente precisaria de R$ 47.450, o que é um pouco menos comparado com o MXRF11, porém, se a gente diversificar, é mais interessante para a gente não assumir tanto risco e estar concentrado em um ativo, e isso faz com que a gente também não fique preso a uma só gestão de um fundo de investimento imobiliário, o que é interessante de todas as formas. Então, essa praticamente foi a simulação. E agora tu pode estar olhando e pensando, poxa, R$40 mil é muito distante da minha realidade. Então eu digo para vocês, faz uma média considerando R$100 por mês. A gente vê aqui que ela cai para 9 mil, 9.500 para os dois fundos, 9.600 para o MXRF11 e 9.490 considerando só o VGHF. Então, assim, vamos quebrar essa meta. Talvez, se esse valor não é possível para ti, considere apenas R$10 de rendimentos mensais. Então, vá quebrando essa meta para que um dia tu consiga chegar nos R$500 por mês. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado, que esse estudo tenha sido interessante para ti. Lembrando que não é uma recomendação de compra, eu só quis trazer com um caráter educativo para a gente exercitar aqui a nossa análise. E eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, por favor, deixa o like nesse vídeo e compartilha para quem tiver interesse. E muito obrigado, até a próxima.